Conexões Generosas. Oferecimento: Joane Cristianini Nail Design. Agende seu horário. Da Avó Joana, costura criativa com afeto. Dom Adriano Restaurante, agora também no Hotel The Hill. Café da manhã, almoço e jantar. Eleve, saúde mental e bem-estar. Cuidamos da sua mente e corpo para uma vida mais leve. E Flor de Lis Moda Feminina. 2 lojas em São Carlos e uma em Araraquara. Acesse nosso Instagram. Bom dia, pessoa generosa. É uma alegria estar aqui com você hoje. Desafio? Óbvio, né? Friozinho na barriga? Também. Mas uma gratidão gigantesca por estar aqui hoje apresentando esse projeto sensacional do Conexões Generosas. E meu filho até falou, mãe, não misture religião. Mas, gente, não tem como separar. Porque hoje, se eu estou aqui, é por honra e glória de Deus. Sabe aqueles momentos de desafio que a gente pensa que é só a gente e o travesseiro, mas que Deus está lá com a gente? É justamente por isso que eu estou aqui. E porque nesses desafios que eu acredito que não sou só eu que tenho, que você também tem, Ele foi me colocando pessoas que foram me ajudando a passar esses desafios, a perceber e aprender o peso e o valor da resiliência, a saber que amizades podem sim nos sustentar naqueles desafios e que Ele nos ama e nos aceita com as nossas imperfeições e com as nossas potencialidades. Então eu não sei qual o desafio que você está passando aí, mas posso te falar, você consegue. Hoje eu estou aqui, começando o programa Conexões Generosas, porque várias pessoas acreditaram em mim, várias pessoas estão apoiando esse projeto. E muito obrigada, porque você aí na sua casa está abrindo essa casa para a gente começar. Então hoje eu tenho assim um prazer gigantesco de trazer uma profissional que, dentre tantas, foi tão importante para mim, para minha família, para que a gente pudesse estar aqui. Eu vou fazer um suspense antes de apresentá-la, porque enquanto eu vou me ajeitando aqui para sentar ao ladinho dela, o Matheus vai colocar para vocês agora uma coluna que é o Move Mente, que essa coluna é para a gente estimular as nossas habilidades de relacionamento, chamada Soft Skills. Então a gente vai ter dentro dos blocos aqui das apresentações algumas colunas que vão trazer algumas percepções e compartilhar conhecimentos com vocês. Eu já volto. Falar sobre resiliência é falar sobre um termo que foi extraído da física. Quando a física começa a estudar sobre materiais resilientes, o que a física está dizendo? De materiais extremamente adaptáveis à luz, ao calor, ao frio, a qualquer condição adversa que este material estiver exposto, ele não quebra. Aí vem a psicologia e diz o que é então uma pessoa resiliente. É uma pessoa extremamente adaptável a qualquer adversidade. Seja uma situação de angústia, seja uma perda, seja uma grande surpresa negativa, essa pessoa se autorregula, ela não quebra. Aí você fala, meu Deus, e como que faz para não quebrar mediante as adversidades? A grande questão é você ter uma clareza de que uma pessoa resiliente, ela não tem apegos. Como assim, Graziela? Sim, ela vai fazer planejamentos, ela vai querer que as coisas sejam praticamente do jeito delas. Mas se o planejamento não acontecer, e se aquilo que ela quisesse que fosse do jeito dela não acontecesse, ela não tem apegos, então ela não tem sofrimentos, e logo ela se adapta àquilo que a realidade trouxer para ela. Gente, quando eu tô falando disso tudo, eu tô pensando na Ellen Generoso. Por quê? Porque hoje está começando esse brilhante projeto das Conexões Generosas, a partir de agora, na televisão, ao vivo, e você vai entender um pouco que a Ellen é uma pessoa extremamente resiliente.
Na hora que ela cria o projeto, na hora que tudo está programado para ser do jeito que ela gostaria, a vida vinha e dava uma chacoalhada, expunha ela a situações extremamente adversas. E a Ellen, que não é boba nem nada, ela colocava essas estratégias do não apego, de saber lidar com o sofrimento, de lidar com as emoções do dia a dia, com acolhimento e compaixão. E assim, eu consigo ver que a Ellen, nesse projeto, é uma pessoa resiliente e já fica como dica para você que existem pessoas de carne e osso que vivem situações extremamente adversas, mas que conseguem lidar através da regulação emocional. Então essa é a dica para você, essa é a dica de hoje, diante de várias outras dicas que eu tenho certeza que esse programa incrível vai trazer para você. Fique ligado. E Ellen, um beijo, meu amor, boa sorte para você. E aí, tenho certeza que a coluna trouxe alguns insights para vocês, né? Ó, já vou aproveitar para falar que a participação de vocês é super importante, através das redes sociais, da TV Onix, também da Conexões Generosas. Aproveita, tira um print aí, ó. Porque não vai aproveitar a hora que tá com aquela cara, né, assim. Tira um print, compartilha nas redes sociais que você está aqui com a gente, né, na estreia do programa. Faça suas perguntas, porque agora, peraí que eu vou até colocar meu óculos para poder ler aqui, que eu vou ter que apresentar com, né, sofisticação. Temos como nossa convidada a psiquiatra há mais de 9 anos, doutora Maria José Arantes dos Santos Soares. Eu sei, assim, da competência dela, do quão importante foi ela num processo em que as questões emocionais pós-pandemia foram desafiadoras para muita gente, né? E com um jeito totalmente atencioso, uma visão integrada da saúde de seres humanos. Ela cuida da mente e, essencialmente, da vida das pessoas. Tenho um enorme prazer de apresentar a doutora Maria José. Muito obrigada, doutora, pela sua disposição de estar aqui estreando esse projeto com a gente. Por favor, se apresente. Muito bom dia, eu sou a doutora Maria José Arantes, sou médica, sou pós-graduada em psiquiatria da infância, da adolescência e também cuidando da saúde dos adultos. Ellen, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar estreando aqui esse espaço de informação, de cuidado, de saúde. Então, assim, eu estou muito, muito grata. Tá? Eu também. Ó, só vou, antes da gente continuar, vou falar que vou ter que dar uma colinha, né, gente? Tô começando aqui o Onix Zap, o telefone. Então é 016 99140 3820. Mande suas perguntas. A gente já fez alguma aqui para começar, né? Fazer um esquenta para a gente falar, inclusive, da importância da psiquiatria, porque já vou começar com essa questão. Doutora, quando a gente fala de psiquiatria, existem alguns tabus, né? Quem pode atender ou procurar o atendimento de psiquiatria? Qual é o momento? Na verdade, infelizmente, né, existe esse tabu, esse preconceito ainda com a saúde mental, com a psiquiatria. Uhum. Mas a busca, na verdade, eu vou começar falando assim, o que me motivou a estar na psiquiatria? Perfeito. Porque, assim, eu sou médica desde 2016, há 8 anos aí. E antes de ter a pós em psiquiatria, eu tenho a pós em saúde da família. Então foram muitos anos ali na medicina da família que a gente atende pediatria, a gente atende ginecologia, obstetrícia e todos esses pacientes, independente da área que eu estava atuando, chegava um paciente de saúde mental. Podia ser uma gestante, poderia ser uma criança, poderia ser um adulto, um idoso. Então, não importava a especialidade que eu estava atendendo, sempre a saúde mental estava ali. Então, sim, assim, não foi eu que escolhi a psiquiatria acabou me escolhendo. Que legal. Então, independente da idade, a saúde mental afeta desde uma criança até um idoso. Sim. Sim, e eu acredito que isso é um ponto muito importante, porque quando a gente fala, né, da questão psiquiátrica, vamos voltar um pouquinho, vamos falar sobre saúde emocional. Nós somos um corpo repleto de sentimentos, sensações, que temos que lidar com diversos papéis na vida. Papel de família, papel de trabalho, papel conosco, que às vezes a gente esquece, mas isso é para uma outra chamada. E quando a gente vai passando por esses desafios, a gente esquece a importância da saúde emocional. O que é
saúde emocional, eu gosto muito desse termo, né? As pessoas usam inteligência emocional. O que seria isso, doutora? Então, a inteligência emocional é essa questão de eu me eu não consigo falar de inteligência emocional sem falar de empatia, de autorregulação, porque o que acontece? Para eu ter a inteligência emocional, eu tenho que entender a emoção do outro, saber lidar com a emoção do outro e regular a minha própria emoção. Então, não é algo que eu aprendo a fazer, né? Sim. Através de terapia, através do autoconhecimento. Então, essa capacidade de ter empatia e autorregulação para você lidar com as situações cotidianas do dia a dia. Porque vamos falar sério, né? E é difícil. Não, agora vamos. A vida de todo mundo é fácil. Colorida igual aqui o estúdio da TV Onix? Óbvio que não, né? A gente tem diversas situações para lidar. E eu acho que uma das coisas mais complicadas é que a gente não aprendeu a entender e respeitar nossas emoções. Afinal de contas, parece que é algo pecaminoso quando nós temos, por exemplo, raiva. Mas é algo intrínseco do ser humano. Então já vamos entrar nessas questões. O que seriam as emoções? Exatamente isso. Várias vezes quando os pacientes procuram no consultório, fala assim, doutor, eu estou sentindo ansiedade. Doutor, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo raiva. Eu sempre explico, olha, essas emoções, elas são fisiológicas, ela é do ser humano. Eu brinco, olha, tá todo mundo vivo aqui, graças a Deus que você está sentindo ansiedade. Ainda bem que tem momentos que você fica triste, fica mais feliz. Então, esses humores, eles são fisiológicos, a pessoa tem que sentir. O grande problema que começa é quando essas emoções, elas atingem níveis extremos, né? Então, assim, eu começo a ter extremos de ansiedade, eu começo a ter extremos de tristeza, eu começo a ter extremos até de euforia. Então, tudo que é extremo, desde a tristeza até a ansiedade, é um problema. Mas a emoção por si só, a pessoa tem que sentir, e a questão do emocional é justamente essa autorregulação por exemplo, eu estou ansiosa, estou ansiosa, mas eu estou aqui, então é como eu lido com essa emoção. Se é algo que me impede de fazer alguma atividade, atrapalha a minha função no trabalho, aí se torna um problema. Sim, eu tenho estudado muito essa questão do emocional, mesmo porque vou até fazer uma apresentaçãozinha aqui de mim, porque algumas pessoas me conhecem, outras não, né, Matheus? Apesar de estar aqui corajosamente, né, virando uma apresentadora, eu sou mãe, sou uma mulher, sou fisioterapeuta. E na fisioterapia, uma das grandes diferenças que eu falo do meu atendimento é justamente olhar o paciente e olhar que ele não é simplesmente um joelho, um cotovelo, ele é um ser humano que tem as suas emoções ali, lidando no seu dia a dia, e que isso reflete totalmente no seu físico. Então, quando eu vou atender um paciente, não adianta eu olhar para ele e querer só tratar o corpo físico, porque ali tem diversas emoções, diversas questões, muitas vezes não resolvidas, não olhadas. E nessa questão, nesse desafio, se a gente não der um espaço para que... Eu não sou psicóloga, não é esse meu papel, mas eu consigo puxar alguns vieses para que o paciente, por exemplo, entenda o que ele está sentindo, o que isso reflete no corpo. E eu gosto muito da expressão que o corpo fala, mas a gente vai fazendo o quê? Calando, né? Ou sendo forte o suficiente, achando que a gente passa por cima das coisas, ou através de remédios, ou simplesmente mascarando e falando, não, eu não sinto, né? Sou um robô. Isso é uma ilusão. Então, quando os pacientes chegam para você, assim, doutora, lá na clínica, o que normalmente eles relatam com essas questões? É uma dor física? É uma dor emocional gigantesca? Ou é porque alguém mandou ele até lá? De tudo. Na verdade, de tudo. Você falou assim, ver a pessoa como um todo. Eu também sou fisioterapeuta, foi minha primeira formação. Sim. Então, assim, eu trago essa visão holística do ser, acho que desde a minha graduação em fisioterapia. Então, quando eu entrei na medicina, veio muito essa questão de ver também o paciente como um todo. Então, quando o paciente chega no meu consultório, às vezes ele chega de livre e espontânea vontade, outras vezes ele vai de livre e espontânea pressão, exatamente, né? Livre e espontânea pressão.
Mas as queixas são muito variadas, né? Desde uma dor física, de fato tem gente que sente a dor física e outros queixando do emocional. Mas eu nunca vou olhar o paciente ali só com os sintomas dele. Sim. Acho que o diferencial do meu atendimento é justamente esse. Eu enxergar ali o paciente como um todo, ele pode chegar falando assim, olha, eu estou ansioso, eu estou triste, eu estou deprimido, mas eu não vou olhar só para aquele sintoma, porque atrás daquele sintoma existe uma pessoa, e existe uma pessoa com problemas. Porque ninguém nunca me preocupa quando está feliz. Né? Ai, gente. É difícil isso acontecer, Olá. o extremo Mas Peraí, ó, acontece. ninguém não, já vou colocar que eu procurei, ó, já que eu trouxe felicidade, vamos trazer lá pra cá para compartilhar conhecimento. E aí entra um ponto muito importante, porque nós não somos as nossas dores, nós não somos as nossas emoções, somos muito mais que isso. E principalmente, a gente pode mudar. A Ellen de hoje não é a Ellen de ontem, de anteontem. E tenho certeza, agradeço, espero que não seja a Ellen de amanhã. Porque esse processo de crescimento também é algo que faz parte da nossa evolução, né? Exatamente. Calma aí, que o assunto tá meio sério aqui. Então, eu vou pedir para a gente fazer um pequeno intervalo para respirar e para você aí de casa ter tempo de fazer sua pergunta, porque eu tenho certeza que, assim, do que a gente foi conversando aqui, algumas coisinhas foram surgindo aí. Manda aqui, ó, no WhatsApp, Matheus me ajuda, que eu vou repetir o número aqui, 16 99140 3820. Coloque sua pergunta, participe aqui com a gente. Você é o personagem principal das Conexões Generosas. Vem que é bom! Aula particular de alfabetização é com a professora Andréa. Aulas também de português e matemática. Agende uma aula conosco. Há quase 30 anos, ensino forte, porque você merece. Ame-se, cuide-se, valorize-se. Para te ajudar, estude o Ricardo Vargas. Rua Carlos Botelho, 1146. Agende seu horário. Vem que é bom! Voltamos. Ó, já vou fazer aqui uma perguntinha aqui das nossas redes sociais. A Tereza perguntou assim: como dar suporte quando a pessoa tem ideias suicidas? É um ponto bem importante para a gente falar, né? Importante e grave, na verdade, Sim, né? sim. É bom, a pessoa, quando ela chega ao ponto de ter ideação suicida, ela já vem num quadro de sofrimento mental muito arrastado, no quadro de depressão não tratada há um tempo. Então, assim, a primeira coisa a fazer, procurar ajuda, porque a questão da ideação suicida, ela é um ponto que ela pode evoluir ainda para um planejamento. Sim. Então a gente separa, eu estou com ideação, com pensamentos de morte, é um ponto. Este ponto evolui para uma ideação suicida, que se não tratada evolui para um planejamento suicida, que evolui para a execução do suicídio. Então, assim, são processos que quando a pessoa chegou no ponto de estar idealizando em como fazer isso, é porque ela já vem no sofrimento mental, numa depressão há algum tempo, né? Então, assim, estou tendo ideação suicidas ou pensamento de morte, que é um pouquinho diferente. Pensamento de morte é aquela coisa assim, eu não sei se eu quero estar aqui, parece que não está valendo muito a pena eu estar aqui, já é um insight, um início. O próximo passo, se eu não trato isso, é a ideação, e se eu tirar minha vida? Começa a imaginar a possibilidade. A imaginar. Depois disso, eu posso tirar e eu vou fazer isto como? Que é o planejamento. Tá, então eu vou até trazer já um pouquinho de uma reflexão, né? Um pouquinho antes disso, que é assim. Quando a gente fala de depressão,
existiam algumas questões que as pessoas falavam assim, frescura, ai, é porque não tem o que fazer, é falta de trabalho, ai, é falta de Deus, ai, não sei o quê. Vamos, primeiro de tudo, eu vim partir né, dessa questão da construção das conexões generosas, para que a gente olhasse com um olhar mais humano para o outro. Então, primeira coisa, o que a gente transborda é o que a gente está lotado. Você é uma pessoa muito crítica? Você olha para os outros só os pontos negativos, porque todo mundo é luz e todo mundo é sombra. O que você fica olhando nos outros diz mais sobre você do que o outro. Então começa desse ponto. Se alguém está falando das suas dores, ela já rompeu algo muito difícil. Porque é difícil a gente falar, quando a gente olha para as redes sociais, é tudo lindo. É difícil a gente falar que a gente tem desafios, que a gente não está feliz, que a gente tem dores. Então, se a pessoa já começou a expressar que não está legal, olhe com carinho, dê atenção. Às vezes, um abraço, uma escuta sem interrupção é muito importante e a gente salva vidas. E nos momentos em que a gente precisa procurar uma ajuda profissional, não existe problema nenhum. Porque essa ajuda, ela é super fundamental. Inclusive, eu acho que o mundo deveria fazer terapia, tá? Que a gente teria um mundo muito melhor, porque aí as pessoas iriam entender as suas emoções e não iriam descarregar nos outros, né? As pessoas iriam entender, inclusive, a importância, às vezes, de fazer um momento de pausa, parar, respirar. É importante a gente ficar sozinho, a gente ter um momento de introspecção. Por que a gente precisa sempre estar no fora, fora, fora? Então, vamos começar, vou repetir de novo, a olhar a nossa visão para o todo. Diz mais sobre nós do que sobre o outro. Então, vamos falar agora, doutora, o que seria a depressão em si, por favor. Ótima pergunta. Ótima pergunta. O que acontece? Às vezes o paciente procura o atendimento falando assim, olha, estou depressivo. Eu já questiono, mas o que você está sentindo que você chegou à conclusão que está em depressão, né? Então, o que é a depressão? A depressão é aquele estado de tristeza contínua, continuamente por mais de 2 semanas, acompanhado de um isolamento social. Eu deixo de fazer coisas que antes eu sentia prazer em fazer. Eu gostava, por exemplo, de fazer uma academia, eu deixei de fazer. Eu gostava, às vezes, de me reunir com alguns amigos, eu já não tenho ânimo de fazer isso. Sim. A queda também do ânimo, às vezes eu fico muito tempo, eu estou dormindo mais do que o normal. Então, assim, só que é um estado constante de tristeza. Não é, eu fiquei, esta semana eu estou mais triste. Não, isso é normal, de repente aconteceu alguma coisa. Sim, sim. Então, assim, o transtorno é a persistência desse estado de tristeza. Então já fica aí a dica. Sentir tristeza, parar, é super importante. O extremo disso é o ruim. Assim como a falta. A doutora colocou aqui pontos importantes, né? Que quando a gente é demais, né? Ou demais depressivo, ou demais ativo. Mesmo porque o nosso corpo, ele precisa de descanso. Como que está sendo o seu sono? Está conseguindo dormir adequadamente? Por exemplo, hoje meu sono foi um pouquinho mais agitado, afinal de contas ia começar o programa e tá tudo bem. Provavelmente essa noite, eu vou desmontar, né? Porque aí a adrenalina já passou, já teve aquela questão da ansiedade e isso tá tudo bem. Porém, ficar muitas noites sem dormir, tem aquela ideia de que, e depois eu reponho. O sono não se repõe. Até o celular, o computador, a gente tem que desligar para que muitas vezes quando ele trava, fazer como se fosse um download. O sono funciona dessa forma pra gente. É como se nosso cérebro, ele simplesmente parasse, fizesse uma limpeza das coisas que aconteceram no dia anterior, para depois ele estar ativo no próximo dia. E aí quando a gente fala de atividade, não é só atividade física. Já vou trazer um ponto que, para mim, eu sou uma pessoa que está indo um pouco contra, apesar, né, de agora você estar aí na sua telinha, olhando aqui, assistindo o programa, a gente tem que fazer um uso correto das redes sociais. Então é importante a gente dormir, é importante a gente movimentar o nosso corpo, às vezes ficar um pouquinho parada, movimentando a rede social, observando algo que seja instrutivo, né? Já vou trazer uma pergunta aqui para a doutora Maria José.
O uso da internet, ela está sendo assim algo muito complicado na sociedade. Afinal de contas, tem gente que passa olhando mais tempo para o celular do que olhando ao redor, né? Olhando para o céu, por exemplo. Como que está sendo isso assim no consultório para a senhora, doutora? Na verdade, hoje tem muito transtorno que está ligado diretamente ao uso excessivo de telas, né? Então, principalmente crianças e adolescentes, né? Até o adulto também, mas assim, o aumento de casos de adolescentes, de crianças com quadro de ansiedade aumentou assim exponencialmente. Quando eu vou questionar, mas e o tempo de tela? O dia inteiro. Essa semana mesmo no consultório eu atendi um adolescente com quadro ansioso e o tempo de tela, não durmo sem o celular. Mas eu não consigo. Mas como você não consegue dormir sem o celular? Você não nasceu com isso aqui. Então, grudado, né? Exatamente. Você sabe que a senhora está falando um ponto que eu até brinco, que parece que o celular virou uma parte do corpo, né? A gente tem cabeça, ombro, joelho e pé e celular agora, né? A música da Xuxa ia até mudar um pouquinho. Então, é importante, gente, que a gente faça um uso cuidadoso e inteligente das redes sociais, né? Antigamente, quando começaram as redes, antigamente não, porque eu nasci tipo ontem, né? As redes sociais, a gente achava que todo mundo ia ficar super inteligente, porque olha que tecnologia. E a gente está fazendo o contrário. A gente está virando escravo disso. Então, por favor, vamos repensar, vamos olhar para o céu, vamos fazer nada. O ócio criativo, gente, faz com que a gente tenha ideias mais assertivas, inclusive para os nossos desafios. Mas aí a gente vai entrando num piloto automático, uma roda viciosa, assim, e ruim. E sempre é hora de rever a rota. Então, por favor, quais são os cuidados, doutora, que a gente tem que ter com as nossas emoções, conosco, né? Só voltando um pouquinho nessa questão do uso excessivo de telas, de redes sociais, o que eu acho importante falar é que está chegando agora, principalmente por conta de redes sociais de informação, a questão do TDAH. Todo mundo né? Então, assim, não tem como eu não falar de telas e não falar de TDAH, principalmente em adulto. Sim. Então, o que eu vejo? Pacientes que buscam... Já vem com diagnóstico, doutora, eu tenho TDAH. Bom, o Google já traz diagnóstico de tudo, né? Exatamente. Deu aquela... Peraí que eu vou pesquisar o doutor Google, né? Exatamente. Como que você sabe? Porque eu vi no TikTok. Eu vi lá no TikTok. Então, assim, mas é o uso excessivo. É aquela dopamina barata, aquela dopamina rápida que tá ali, você vai investigar o passado, você tem sintomas, mas como que foi a sua infância? Como que foi a sua adolescência? Como que foi a fase universitária? Não, tudo normal. Mas eu comecei a ter problemas agora. De atenção, de uma necessidade de atividade. E aí é outra coisa muito importante, que eu vou trazer um pouquinho do conhecimento da fisioterapia nessa questão do desenvolvimento humano. Como que a gente desenvolve? Se você não tem filho, né, ou com certeza teve alguma criança por perto, a primeira infância, ou seja, quando o neném nasce, o que ele explora o mundo? Através dos movimentos. Ele sente o mundo, através do toque, através da boca. Por isso, mamãe, papai, é importante, sim, a fase oral da criança, de pôr a mão, conhecer o corpo através desse estímulo oral. E aí depois ele vai explorando, ele sai dessa parte pequena, que seria só ele, para explorar o mundo. Através do olhar, ele vai tendo esses estímulos, inclusive para fazer movimentação de cabeça, controle de tronco, e aí a criança ela vai se desenvolvendo. A criança ela não tem vergonha, ela não tem medo, ela tenta e ela cai, ela levanta e ela faz de novo e de novo, até a hora que ela consegue comemorar, porque ela conseguiu correr, porque ela conseguiu pular. E a gente está perdendo essa movimentação, essa exploração do ambiente e indo para a tela. Então a gente vai ficando aqui, escravo do celular. Porém, nosso corpo ele precisa do quê? Movimento. Ele precisa dessa exploração, ele precisa dessa interação. Se a gente não tem, o nosso cérebro super inteligente, o que ele vai fazer? Buscar formas de tentar repor isso. E aí, entra nas questões? Entra nessas questões. E é justamente a questão do uso excessivo do celular, das telas. Eu
começa a desenvolver um quadro ansioso, eu vou deixando de ter interações sociais, então a gente vai afastando, é onde vai arrastando comorbidades, eu estou desenvolvendo transtorno depressivo, mas o quê? Aí vem as comparações também de rede social, né? Ah, o jardim Então, do vizinho é lindo. isso. E a gente esquece que é grama artificial, né? Ah, olha lá, assim. Exatamente. Então vem aquela coisa da comparação. Nossa, mas olha como o outro viaja, olha a vida do outro como que é linda, olha como a minha vida é. Então vem a comparação. E aí só um parênteses, né? A pessoa coloca ali a cabecinha no travesseiro e as lágrimas que passaram da noite. Os perrengues que todo mundo passa. Ah, mas eu tô com um problema, sei lá, financeiro, de relacionamento comigo. Você vai colocar? Não, né? É lindo na tela o sorriso. E aí quando desliga a gente tá apagado. Isso é muito complicado, né? Exatamente. As máscaras e as máscaras. Exatamente. Fechando parênteses. Vai, continua falando das redes, como que é essa da dopamina barata. Então, voltando à questão desse assunto eu acho que é importante que veio algumas perguntas na caixinha, principalmente sobre TDAH. Inclusive, teve uma pessoa que perguntou se... eu coloquei aqui. Você pegou a pergunta? Se o médico poderia fazer neuropsicológico, né? Ah, sim. Foi essa pergunta. Ó, enquanto eu acho a pergunta aqui, eu já vou fazer um pedido para vocês. Mandem nas nossas redes sociais. Tem o WhatsApp 16 99140 3820. Mande sua pergunta. Quais são os insights? Não precisa ficar com vergonha, não. Se não quiser, eu nem falo o seu nome aqui, só coloco a pergunta. Ou também através das nossas redes sociais, tanto da TV Onix quanto das Conexões Generosas, para a gente poder fazer com que essa interação seja importante, né? A gente aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento e você aí em casa participando nessa construção com a gente. A pergunta sobre... Isso, eu falei a questão da dopamina com TDAH, porque não dá para falar de dopamina sem TDAH, sem TDAH, hoje em dia. sim. E veio essa pergunta, então assim, o médico, ele não faz neuropsicológico. Isso é uma atuação direta e exclusiva do psicólogo, né? Só que o médico é o profissional que é capacitado para avaliar, para fazer um diagnóstico de autismo, de TDAH. Então, assim, aqueles testes que são feitos, eles não são testes diagnósticos, nem sempre é necessário. Então, ele é um exame complementar. Então, o médico faz a anamnese, pode aplicar alguns testes. Se caso fique alguma dúvida diagnóstica, ele é encaminhado para fazer a avaliação neuropsicológica, né, com o neuropsicólogo. Tá, com o neuropsicólogo. Isso. Tá, e outra pergunta que veio aqui, que quando é necessário entrar com a medicação para ansiedade? Boa pergunta. Boa pergunta. Assim, a ansiedade, a gente classifica ela com alguns graus. Ela pode ser leve, ela pode ser moderada ou ela pode ser grave. Nos casos leves, a gente reserva um tratamento não medicamentoso, a intervenção com atividade física, com a psicologia. Então, no caso moderado a grave, aí a gente faz já a intervenção medicamentosa. Aí a questão mas como eu vou saber se eu estou num quadro grave? É onde é importante buscar ajuda, que a gente utiliza algumas ferramentas, testes, para classificar o grau de ansiedade. Então, assim, se eu tenho uma persistência de um humor muito elevado, sintomas físicos como coração acelerado, a respiração muito ofegante, constantemente começa a atrapalhar a função. Isso é sempre importante. Algo é um transtorno quando atrapalha a função da pessoa, ou atrapalha o meu trabalho, isso que eu ia perguntar, a função do cotidiano, isso. tá. Então, eu tenho pensamentos catastróficos, um medo irracional do futuro, e isso é um transtorno. Isso está atrapalhando a minha função, está afetando o meu trabalho, está afetando a minha convivência com outras pessoas, está afetando. Aqui eu tenho um problema que eu preciso de ajuda. Isso. Aí, outra pergunta. Nesse caso, a pessoa precisou... foi buscar ajuda. Esses medicamentos, eles são para sempre? Como que funciona isso? Porque acho que é um dos medos, né? A pessoa fica assim, eu vou ficar viciada nisso. Como que é? Não, eu sempre falo, o tratamento tem começo, tem meio e tem fim. Perfeito. O medicamento, no geral,
para tratamento de transtorno ansioso ou depressivo, não causa dependência. O que causa dependência são aqueles medicamentos lá, os da receitinha azul famosa. Ali já é um problema, mas aquilo a gente não usa para tratamento, e sim para um alívio de crise, de ansiedade, de um ataque de pânico. Então é um uso muito racional e pontual. Agora, para tratamento de depressão, de ansiedade, os medicamentos não causam dependência e não são usados para sempre. Então, tem um tempo correto de tratamento. Uma vez que o paciente, a gente fala que entra em remissão dos sintomas, a gente mantém a medicação por um determinado tempo e depois a gente vem fazendo o desmame gradual da medicação. Perfeito, perfeito. Então, gente, tá vendo? Procurar ajuda não nos deixa mais fraco, pelo contrário, faz com que a gente se torne melhor para as funções que a gente precisa no nosso dia a dia. E aí eu já quero só apresentar um pouquinho para vocês, porque a Conexões, ela nasceu justamente pós-pandemia, de olhar para o mundo pós-pandemia, que se tornou totalmente diferente, né? A gente achava que o mundo ia voltar a ser o mesmo. É diferente. As pessoas estão diferentes, os desafios foram diferentes. E o objetivo inicial era de trazer conhecimentos multidisciplinares para as escolas. E nesse decorrer do tempo ele foi ampliando. Então, assim, é tão gratificante poder estar aqui hoje com você, compartilhando conhecimento com uma profissional tão competente e trazendo um assunto que é tão importante para o nosso dia. Por isso, gente, eu quero que vocês participem aí. Já tiraram print? Já mandaram as perguntas? A gente vai fazer mais um intervalozinho aqui para você poder tomar uma aguinha, tirar aquela perguntinha aí da cachola, mandar aqui pra gente construir esse compartilhamento juntos. Somente com esse olhar humano, com essa forma de interação e compartilhar conhecimentos, é que a gente pode fazer com que a sociedade, que a gente tanto espera que seja melhor, se torne melhor, partindo de mim, partindo de você e reverberando para as outras pessoas. Até daqui a pouquinho. Vem que é bom! Cuide de seus dentes com a gente. Clínica Schiffler. Rua Antônio Blanco, 138. Vila Costa do Sol. Glamour Calçados. Temos sapatos, acessórios, bolsas e muito mais para você. Venha nos visitar. Rua Miguel Petroni, 1505, Jardim Bandeirantes. Vem que é bom! Ó, temos uma participação aqui que na verdade é da Caroline, que ela até colocou, doutora, que ela não quer fazer uma pergunta, mas que ela quer falar que ela é sua paciente há alguns anos. E a doutora é maravilhosa, me ajudou demais sempre. Isso é gratificante, fala pra mim. É isso que motiva, é isso que é gratificante no meu trabalho. A gente vê que como o trabalho modifica a vida da pessoa. É muito gratificante. Muito obrigada. Tá vendo, gente? Sensacional essa participação. E acredito que a gente, quanto profissional de qualquer área, esse feedback é o combustível para a gente continuar. Então, ó, elogie sim, tá? É importante para todo mundo receber elogios. Eu falo que é importante para todo mundo ser aplaudido, receber elogios. Isso não é ficar puxando sardinha, muito pelo contrário. É deixar a pessoa entender que o trabalho que ela realiza é importante, tá? Temos aqui mais uma pergunta. Existe muito preconceito na procura e até na indicação da área da psiquiatria, né? Como quebrar esse tabu
e entender que as pessoas precisam de suporte. Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas acho que é um ponto importante que a gente sempre vale ressaltar, né? A quebra do tabu da saúde mental é justamente isso que a gente está fazendo aqui, né? A informação. Porque, infelizmente, a saúde mental ela é mal vista, ela é negligenciada, talvez porque não seja algo que apareça no exame de sangue. Sim. Então, as pessoas minimizam o sofrimento mental das pessoas, porque eu não tenho um exame que me prova que eu tenho depressão, não tenho um exame que prova que eu tenho ansiedade, não tenho um exame que prova que eu sou autista, que eu tenho TDAH. Então, assim, e a sociedade... tem esse estigma de que eu só procuro um psiquiatra porque eu sou maluco, alguma Sim. coisa muito negativa nesse sentido. Sim. Então a informação é a forma mais positiva da gente estar quebrando esse preconceito que existe ainda, infelizmente. Tá vendo a importância de programas ou de ações que tragam essas informações aqui pra gente? Porque aí a gente olha para a sociedade com um olhar mais humano, né? E entendendo que é necessário sim, que não é só quando a gente vê tipo um braço engessado que é uma doença ou que a pessoa precisa de ajuda, mas as questões emocionais são muito importantes. E quando a gente não olha para isso, a gente começa a lidar com pessoas extremamente reativas, extremamente explosivas. Isso não é normal. É normal a gente ter, sim, emoções desafiadoras, mas saber lidar com elas. Estou num extremo, vou correr, vou fazer uma prática de uma atividade, vou dormir, vou cantar, dançar, gritar, não sei. Mas eu não preciso replicar para o outro essa agressividade. Isso é uma das coisas que mais geram conflitos e problemas, né? Tem mais uma perguntinha aqui, mas antes de ler essa pergunta, Matheus, tem um WhatsApp aí pra gente ouvir? Dá pra gente colocar? Oi, Ellen. Oi, doutora. A minha dúvida é, quando você pode entrar com medicamento nessa situação de ansiedade? Quando a gente detecta que está num nível de ansiedade onde a gente precisa tomar medicamento para melhorar? Um beijo para vocês. Um beijo, obrigada pela sua participação. Eu já conheço a sua voz da Fá, então um beijo, Fá, obrigada. Então, eu acho que eu já tinha comentado algo relacionado à medicação. A gente entra quando eu tenho um caso, né, de moderado a grave. Como que eu vou saber? É a persistência daquele pensamento catastrófico, negativo, os extremos dos sintomas físicos, do meu coração acelerado, da falta de ar, de ter sintomas que me impedem, por exemplo, de ansiedade, de entrar no supermercado, em locais que tenha uma aglomeração. Então, esses casos de moderado a grave é indicada a intervenção medicamentosa. Perfeito, perfeito. Eu vou pedir para o Matheus colocar, antes da gente continuar aqui, a nossa coluna informativa do que a gente vai ter para os próximos programas, só para vocês entenderem que vocês podem colocar perguntas sobre essa questão da saúde emocional, porque a gente vai achar formas de trazer, mesmo que a doutora não esteja aqui no ao vivo, tá? Só um minutinho. Olá, a Clínica Eleve está estreando no programa Conexões Generosas a coluna semanal de saúde e bem-estar. E nesse primeiro programa, a especialista e médica em psiquiatria, a doutora Maria José, estará falando sobre ansiedade, sobre equilíbrio mental e sobre como você cuidar da sua mente também é um ato de amor próprio. Não perca! Viu só? Então, se vocês ficarem ligadinhas nas nossas redes sociais, teremos caixinhas de perguntas para que vocês coloquem ali as dúvidas, para que a gente vá construindo. Vou repetir. Informação é o que promove a transformação. E a Conexões Generosas, ela está apoiada em 3 pilares, que é a consciência corporal, a inteligência emocional e a gestão de nossos sonhos. Vamos, com um olhar informativo, humano, fazer a diferença na sociedade. Conexões Generosas nasceu para isso e está cada vez ganhando mais espaço. E muito obrigada a você por abrir aí, a sua casa, o seu tempo, que é um dos bens mais preciosos, né, que temos para que a gente esteja aqui. Vou voltar a perguntinha aqui do WhatsApp, tá?
Parabéns pelo programa. Não é nem pergunta, é um elogio, olha que maravilha. Parabéns pelo programa. Estreia com um assunto muito pertinente. Parabéns, Ellen. Ótima entrevista com a doutora Maria Júlia. Ó, sensacional, hein? Peraí que eu vou só achar outra pergunta que tinham colocado aqui. Algumas dicas, principalmente para os familiares, quando as pessoas estão passando por dificuldades emocionais. Ótima pergunta, né? Então, assim, às vezes a pessoa que está em sofrimento, ela não tem essa percepção que precisa de ajuda. Então, o que acontece? Às vezes um familiar que acaba fazendo essa intervenção de levar o paciente para fazer esse atendimento. Então, assim, mas como eu ajudo? A primeira coisa é não julgar e empatia. Perfeito. Então, assim, tendo essa base de empatia, de respeito, de entendimento, a gente já consegue ter um passo muito grande, né? Porque às vezes a pessoa que está nesse sofrimento mental, ela já acha que já estou com um grande problema e eu não quero já atrapalhar, levar outras pessoas porque não adianta, a psiquiatria, quem está em volta acaba que sofre junto com o paciente. Sim. Acaba afetando todo mundo. Então, assim, empatia é a palavra para ter apoio, né? Então vamos lá, você aí de casa, sabe o que é empatia? É se colocar na dor do outro. Isso. Né? Se colocar na posição do outro. Aí eu vou até complementar uma coisinha aqui, porque muitas vezes a gente se coloca na dor do outro, no lugar do outro e não sai de lá. A gente fica vivendo essas dores. E quem passa por questões emocionais, tanto com você quanto na sua casa, passa por diversos desafios, porque a doutora falou uma palavra aqui importante, que é o julgamento, né? E o julgamento é algo muito pesado, muito doloroso, e as pessoas já estão ali num processo de muita dor, muitos desafios. Aí chega outro lá de fora, que ao invés de trazer uma mão amiga, traz o quê? Um chicote. Então, existe uma outra palavra que eu aprendi muito com a Gra, né, que é ser compassivo, entender, perguntar. Quando a pessoa precisa de ajuda, eu posso te ajudar? E entender que algumas pessoas, elas não estão saudáveis para entender que sim, precisam de ajuda. Então, precisa ter uma outra postura. Mas perguntar, se fazer presente, é totalmente diferente. Nós já temos um mundo que nos julga o tempo inteiro. Não sei se o cabelo dela tá bom, se o batom saiu direito, se isso, aquilo. Replico, já falei lá no início do programa. Quando a gente faz esses julgamentos, diz muito mais sobre nós do que do outro. Quando João fala de José, é muito mais sobre João do que de José. Então vamos trazer um pouquinho mais esse olhar compassivo. E a partir dessa compassividade, a gente aprende a ser empático com o outro. Foi profundo isso, hein? E foi importante isso que você falou, Ellen, porque o tratamento, no caso de uma depressão, não é só medicamento. Medicamento, eu falo assim, é só a cerejinha. Então, assim, é importante esse apoio familiar, ter essa base, essa construção. Porque o que adianta um paciente, uma pessoa tomar um antidepressivo ou uma medicação se o ambiente familiar dela não é algo acolhedor? Sim. Como que essa pessoa vai melhorar? Não vai, não. É impossível. Aí entra então outro ponto importante. Existem momentos, locais, pessoas que a gente precisa se afastar. Apesar de amar, apesar de respeitar, a gente precisa aprender a nos respeitar. E o afastamento é um ato de amor. Muito mais do que ficar brigando, querendo impor a sua vontade, a sua verdade. Se afastar, calar e esperar que o tempo, as coisas vão mostrando, se resolvendo, é um ato de sabedoria e de coragem. Fica aí com isso, vou te chamar para mais uma coluna aqui, porque a Conexões Generosas, ela parte do princípio do empreendedorismo social. O que é isso? Empreendedorismo, a gente olha para todo mundo, a questão dos nossos trabalhos, saber lidar com os nossos negócios, ter coragem de inovar. Mas quando a gente coloca esse social, sabe como a gente olha? Entendendo que o nosso negócio
pode fazer diferença na sociedade em que a gente está inserido. E agora a sociedade, ela não tem mais só a limitação geográfica, mas sim, ela, quando a gente entra na internet, aqui nessas redes sociais, na TV, a gente amplia para que isso chegue a outras pessoas. Então fique agora com uma coluna do Fundo Social e vamos saber, nesse momento, como a gente pode ajudar aqui na cidade de São Carlos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as doações, tanto dos munícipes, que têm ajudado muito com as doações de roupas, de cobertores, e empresários que também têm feito as suas doações em grande quantidade. Isso tem permitido que a gente receba para repassar para a população, para os bairros mais carentes. Necessidades que a gente tem, peças masculinas, seja crianças, adolescentes, precisamos muito, peças de roupa, calçados e os cobertores. Enquanto houver inverno, a entrada de cobertores, conforme entra, a gente já acaba repassando e o estoque está sempre baixo. Então, a pessoa que puder doar, seja a peça de roupa, seja os cobertores, vai ser muito bem-vindo. Se alguma empresa quiser fazer a doação, sendo em grande quantidade, basta ligar 3372-0865, é o telefone aqui do Fundo Social, e a gente vai até o local retirar as peças de roupa ou os cobertores. Onde houver a caixa escrito Fundo Social de Solidariedade, é um ponto de coleta. Então nós temos postos de gasolina, todos os prédios da rede pública estão com as nossas caixas, o Passo, o Siga, aqui no fundo, SAAI, onde houver a caixa é ponto de doação, é ponto de coleta. Tá vendo? Existem pontos de arrecadação na cidade toda. Roupas masculinas de adolescentes, cobertores, gente. Aí já vou fazer uma coisa, você que tá aí no quentinho, já agradeceu hoje por esse benefício de ter uma roupa quentinha, de ter um teto que te abriga, uma coberta que te esquenta? Vamos espalhar mais gratidão pelo mundo? Conexões Generosas está aqui para te dar uns insights, hein? Vamos a mais uma pergunta, doutora. Quanto tempo demora para um remédio fazer efeito? E é normal ter efeitos colaterais? Quem pergunta é a Alessandra. Obrigada, Alessandra, pela sua participação, viu? É sempre um medo comum dos pacientes, né? O tempo que eu vou usar a medicação, se eu vou passar mal com a medicação. Na verdade, é uma questão muito individual, depende de cada pessoa, de cada organismo, mas no geral, ela perguntou o tempo que usa o medicamento de tratamento? Quanto tempo mais ou menos? Também é individualizado, então assim, depende do grau, no caso de uma depressão ou de uma ansiedade que o paciente se encontra, o grau de sofrimento, mas no geral o tempo de tratamento vai de 6 meses a 1 ano. Então assim, depende se o paciente se dá bem com a primeira medicação que inicia, se tem que fazer troca. Então, assim, tem muitas questões. Mas, via de regra, de 6 meses a 1 ano. Qual foi a outra pergunta? O tempo de tratamento não, os efeitos colaterais. Né? Isso. No geral, os efeitos colaterais vai de uma dor de cabeça, uma cefaleia, né? A tontura. Alguns casos o paciente pode ficar mais irritadiço no início, mais ansioso ou mais deprimido. Tá. Então, mas assim, é um colateral, é breve, isso passa. Eu sempre falo, não desiste, segura na mão de Deus e vai. E vai. Sim. Mas não ultrapassa um tempo de efeito colateral mais do que 2 semanas, no máximo. Perfeito. Aí já vou aqui para praticamente a última pergunta. Lembrando, gente, que quem já assistiu aí percebeu que a gente vai ter uma coluna informativa aqui sobre saúde mental. Então, se por acaso a sua pergunta não foi lida aqui, se não deu tempo, você ficou com vergonha, acompanhe as nossas redes sociais. Teremos caixinhas para que vocês coloquem ali as suas dúvidas. O que é importante para você aí? Então, basicamente, para a última pergunta, doutora, e quando a pessoa não aceita ajuda, não reconhece, não quer, como a gente faz? Porque tem horas que dá vontade de puxar ali e falar, vamos, você precisa, mas aí não parte da gente, não vai ser verdadeiro, né? Como proceder nesses casos? Exatamente, uma ótima pergunta. E delicada, sensível essa pergunta. Sim. Porque a gente não pode obrigar um paciente, por mais que ele esteja em sofrimento, a procurar ajuda. A questão de uma intervenção compulsória que a gente fala
é quando o paciente está colocando a vida dele em risco ou a vida de terceiros em risco. Aí, neste caso, colocando em risco através das suas ações, assim, explosivas, reativas, como entra? Porque aí a gente entra até uma coisinha que a senhora já complementa, por favor, que é a questão de alguns tipos de transtorno, personalidades que as pessoas não entendem, não reconhecem que precisam de ser ajudadas, né? Tipo, narcisista, alguns transtornos um pouco mais desafiadores. Exatamente. Mas a questão é que, independente do transtorno que a pessoa possa ter, seja uma esquizofrenia, seja uma depressão, seja um transtorno de personalidade, não existe a obrigatoriedade da pessoa ir, salvo se ela coloca a vida em risco como uma tentativa de suicídio. Que é a dela, né, nesse caso. Tá. Ela está planejando, ela tentou o suicídio, então isso vale uma intervenção contra a vontade do paciente. Para cuidar dela, né? Para cuidar dela, Sim. porque se eu não intervir, ela vai tirar a vida dela, por exemplo. Sim. Ou se eu não intervir, ela vai tirar a vida de uma outra pessoa, ela vai colocar a vida de terceiros em risco. Então, essa é a única possibilidade de ter uma intervenção contra a vontade da pessoa. Tá. Olha, gente, vocês perceberam, eu tô prestando atenção aqui, eu não sei para vocês aí de casa, espero que sim, que seja a resposta positiva. Passou super rápido. A gente estava aqui com um friozinho na barriga do início desse programa e foi tão gostoso, passou de uma maneira tão leve. Espero que seja assim para você também. Mas, né, como o tempo urge, como diria um personagem conhecido, nem fala na cidade nesse caso, né? O tempo vai passando muito rápido e antes da gente finalizar, eu quero agradecer alguns dos nossos parceiros. Vocês viram aqui na mesa que a gente estava aqui com uma essência, olha aqui, ó, deliciosa, Gilmara Sabonetes Artesanais. É que vocês não estão sentindo aí, a tecnologia não chegou nesse ponto, vocês sentirem a fragrância, porque Conexões Generosas tem a sua identidade olfativa da Gilmara Sabonetes Artesanais. Preciso agradecer, ó, as unhas aqui da Joy, sensacional, né? Também sigam nas redes sociais. Depois acompanhem que eu vou colocar o arroba de todo mundo, porque a gente também não sabe tudo e a gente esquece de alguns detalhes. Agora não vou colocar meu óculos, tá? Quero agradecer a Flor de Lis pelo look. Depois vocês vão acompanhar a foto aí do look completo. Agradecer também a maquiagem da Alice. Não vai falar que não ficou boa, porque eu acho que ficou e tá bom. Maravilhosa. Então, nessa leveza, eu quero pedir para que a doutora Maria José faça as suas considerações finais. Olha que termo sério assim, né? Vamos trazer mais leve. Faça a finalização aqui do que é importante. Ótimo. Primeiramente, eu quero agradecer esse espaço maravilhoso de informação, de saúde e dizer para você que está aí em casa, se identificou com algo que eu tenha dito aqui, se está em sofrimento, busque ajuda. O passo mais importante, desafiador, é reconhecer e procurar ajuda. E saber que você não vai estar sozinho nessa jornada e que as coisas, se você tiver um acompanhamento, seja com o médico, seja com o psicólogo, vai se tornar muito mais leve essa caminhada. Perfeito. Ó, a gente está aqui com uma perguntinha que não vai dar tempo da gente colocar aqui, que a pessoa está falando que ela é ansiosa, né, Jefferson? E ela quer entender como ter ajuda. Essa vai ser a nossa coluna para a próxima semana, topa? Topo, combinado. Então, aguarde aí que a sua pergunta vai ser, ó, no motivo de uma coluna, que importante, hein? Gente, quero ressaltar que todas as quartas-feiras estaremos aqui ao vivo, inclusive na próxima, que é feriado, que eu nem sabia, mas é feriado, depois eu vou trazer o assunto aqui para vocês, participando e trazendo informação. Acho que deu para entender e conhecer um pouquinho de como vai ser as conexões, nessa estrutura desse programa, bem descontraído, até de um jeito leve, da gente trazer informações sobre assuntos importantes. Por isso, é super importante que você acompanhe as nossas redes sociais, tanto da TV Onix, quanto da Conexões Generosas e de uma das nossas patrocinadoras, que é a Clínica Eleve Saúde Mental. Vamos falar, vamos nos informar. A educação é o caminho da transformação. E o meu jargão, assim, a minha frase é: o seu corpo é o veículo que te leva para a realização dos seus objetivos ou não.
Depende das suas escolhas. Vamos olhar para esse nosso corpo com muito carinho, com muito cuidado. E se você é um empresário, um empreendedor e quer ter a sua marca vinculada a um projeto tão humano e tão generoso desse jeito, chama a nossa equipe e venha também ser um patrocinador, fazer a divulgação do seu trabalho aqui, que ela participa não só da TV, das reprises e das nossas redes sociais. Essa junção de conhecimento, de pessoas, é que faz a diferença. Doutora Maria José, muito obrigada pela sua disponibilidade, participação e assim, uma gratidão gigantesca por toda ajuda sempre. Alguma finalização? Isso, procurar a Eleve caso você esteja passando por algum sofrimento mental, que você vai ser recebido com atendimento acolhedor, humano, e vai se tornar muito mais leve essa carga que você pode estar passando nesse momento. Olha só, quando carregamos juntos, fica muito mais leve. E dessa forma mais leve está terminando Conexões Generosas. Obrigada por permitir que eu esteja aí na sua casa. Nos braços, me procure de carinho, beijinhos, abraços, depois.